Olá, tudo bom? Um artigo interessante que saiu hoje aqui sobre o uso de melatonina em pesquisa para ratos que sofreram hemorragia intraventricular. Tá? Já se sabe há algum tempo já que a melatonina ajuda a melhorar o sistema de drenagem das toxinas cerebrais através do sistema linfático, certo? E melhorando a qualidade de sono das pessoas. A gente sabe que o sono é fundamental para regenerar o cérebro. Isso é um dos primeiros alvos de tratamento. Então, o que eles fizeram? Eles injetaram colagenase dentro do ventrículo cerebral dos ratinhos e compararam os ratinhos que não fizeram nenhuma lesão, os que sofreram esse sangramento, os que usaram a melatonina, certo? E os que usaram um antagonista de melatonina para verificar se o efeito era realmente da melatonina. Tá? E compararam diversos parâmetros antes nesses grupos, ok? Eles encontraram que o sistema de drenagem, o sistema linfático era mais eficiente no grupo que usou melatonina. O canal de aquaporina 4, né, que é o que liberta, o que permite com que a água, essa água que passa pelo cérebro durante a noite, principalmente, limpe, ele tem que ter uma polaridade, ele tem que ter que nem uma pilha, né? Que você tem uma polaridade positiva e negativa, tá? E o canal de aquaporina tem que ter essa polaridade para a água passar de uma maneira adequada e a melatonina ajudou a melhorar essa polaridade, certo? Melhorou o comportamento dos animais e também o tamanho do hematoma, tá? Quando a gente tem um hematoma parenquimatoso, né, no cérebro ali, várias alterações acontecem no sistema, né? E a piora da drenagem do sistema linfático aumenta o dano de uma maneira bastante dramática. Então, uma das teorias é você utilizar a melatonina para diminuir este dano secundário ao próprio sangramento. Né? Porque se você tem um sangramento e você tem um dano secundário, você está pensando no dano secundário dessas pessoas. Né? Lembrando, é um artigo de bancada, é um artigo de pesquisa feito em animais, não dá para você transportar diretamente para uma realidade do ser humano. Existe um caminho muito grande para a gente chegar a isso. Mas a gente pode tirar alguns insights para a utilização da melatonina, por exemplo, em situações mais corriqueiras, não tão dramáticas. Além de que a gente sabe que a melatonina tem capacidades antioxidantes bastante interessantes. Beleza? É uma medicação que nós temos, nós mesmos produzimos, tá? É acessível, tá? Financeiramente falando, tá? E pode ser útil em condições onde a gente perceba que o sistema linfático esteja funcionando. Logo já estão saindo muitos artigos de como mensurar isso em diversas patologias através de ressonância magnética funcional, né, ou índice ALPS, né, na ressonância. Ainda não é corriqueiro, mas como esse sistema está sendo apresentado o tempo todo saindo artigo, logo vai entrar no sistema de avaliações dos médicos, beleza? Bons estudos, divirta-se aí, valeu! Olá! Hoje a gente vai explorar uma conexão que parece coisa de ficção científica, mas é ciência pura. A relação entre um hormônio superfamiliar, o hormônio do sono, e a recuperação de uma das lesões mais temidas que o cérebro pode sofrer. Então, vamos começar com essa provocação. Pensa só. E se a solução para um problema médico gravíssimo não estivesse numa pílula nova e super tecnológica, mas em algo que o nosso corpo já faz toda santa noite? Para a gente entender o tamanho dessa descoberta, primeiro a gente precisa conhecer o vilão dessa história. Um tipo de derrame bem específico e, infelizmente, bem perigoso. O nome dele é hemorragia intracerebral, ou HIC.
É exatamente o que o nome diz. Um vaso sanguíneo se rompe e começa a vazar sangue dentro do cérebro. E o que é mais preocupante é que ainda hoje não existe um remédio específico para isso. O que os médicos podem fazer é, basicamente, controlar os sintomas e torcer para limitar o estrago. Mas o problema não para no sangramento inicial. Pelo contrário, aquilo é só o começo. Pensa que o cérebro é como a placa-mãe de um computador super avançado. O sangramento é como derramar líquido ali. O primeiro curto-circuito é o dano primário. Mas e depois? Vem a corrosão, o inchaço, a falha em cascata de outros componentes. Essa é a chamada segunda onda de lesão, e é ela que costuma causar os danos mais duradouros. Só que nosso cérebro não fica lá, parado, esperando o pior. Ele tem um sistema de manutenção próprio, um mecanismo incrível que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Apresento a vocês o sistema linfático. Basicamente, é uma rede de encanamentos que percorre o cérebro todo. Ele usa o líquido que envolve o cérebro, o líquor, para literalmente lavar e levar embora todo o lixo que as nossas células cerebrais produzem enquanto a gente está trabalhando, pensando, vivendo. A melhor analogia é essa mesmo. É a equipe de limpeza noturna do cérebro. Durante o dia, a cozinha está a todo vapor, acumulando louça suja. Aí à noite, quando tudo se acalma, a gente liga a máquina de lavar e ela deixa tudo limpinho para o dia seguinte. O sistema linfático faz exatamente isso com o nosso cérebro. E é aqui que a coisa fica interessante. Esse sistema de limpeza não funciona o tempo todo. Ele é totalmente regulado pelo nosso relógio biológico, o famoso ritmo circadiano. Ou seja, ele trabalha no turno da noite quando a gente dorme. Durante o dia, ele tira uma folga. O problema é que uma lesão como aí que bagunça completamente esse relógio, desregulando o sistema bem na hora em que o cérebro mais precisa daquela faxina. E foi aí que os cientistas pensaram: e se a gente conseguisse forçar essa equipe de limpeza a voltar ao trabalho? E para isso, eles montaram um experimento muito inteligente. A pergunta da pesquisa era direta. Será que a melatonina, que é justamente o hormônio que diz para o nosso corpo que é hora de dormir, poderia dar um empurrãozinho no sistema linfático e fazê-lo funcionar mesmo depois de uma lesão grave como a HSC? E para descobrir, eles foram para o laboratório. A ideia, no fundo, é simples. Eles induziram uma lesão parecida com a HSC em camundongos e depois dividiram os bichinhos em grupos diferentes para ver como a melatonina agiria em cada cenário. Então vamos aos grupos. O primeiro, SHAM, é o grupo de controle, os camundongos saudáveis. O segundo, ICH mais vehicle, teve a lesão, mas recebeu som placebo. O terceiro, ICH mais MEL, é o nosso grupo principal. Teve a lesão e tomou melatonina. E por último, o mais importante que é tirar a prova, o grupo ICH mais MEL mais LU. Eles tomaram melatonina, mas também uma substância que bloqueia o efeito dela. A lógica é, se a melatonina funciona, esse último grupo não pode melhorar, certo? Pois bem, os resultados foram impressionantes. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. E uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Olha só, à esquerda, o cérebro que recebeu só o placebo. Dá para ver claramente a mancha escura, que é o hematoma, bem grande. Agora, olha o cérebro da direita, que foi tratado com melatonina. A lesão é visivelmente menor. A melatonina, de alguma forma, ajudou a limpar aquele sangue todo muito mais rápido. E aqui a gente vê o porquê. Isso aqui é o sistema linfático em ação. Os pesquisadores injetaram um corante que brilha. No cérebro sem tratamento, à esquerda, o corante mal entra, mostrando que os canos da limpeza estão entupidos. Mas olha à direita, no cérebro que recebeu melatonina. A área brilhante é muito maior. Isso significa que o sistema de limpeza foi reativado e está trabalhando a todo vapor. E claro, o mais importante, isso se refletiu na recuperação dos camundongos. Esse gráfico mostra a pontuação neurológica deles. Quanto mais alta a barra, piores eles estavam em testes motores. A barra do grupo sem tratamento está lá em cima. Já a do grupo com melatonina, bem mais baixa. Eles se recuperaram muito, mas muito melhor. E aqui vem o checkmate do estudo. Lembra daquele quarto grupo que recebeu a melatonina junto com o bloqueador? Então, com eles, as melhorias simplesmente não aconteceram. O desempenho deles foi tão ruim quanto do grupo que não recebeu tratamento nenhum. Isso foi a prova final de que não era um efeito qualquer. Era sim a melatonina agindo que fez toda a diferença. Ok, a pesquisa foi em camundongos. Mas o que tudo isso significa na prática? Qual é a grande mensagem que a gente tira daqui? A grande lição é uma possível mudança total de estratégia.
Em vez de só focar em remédios que tentam combater o dano depois que ele aconteceu, talvez a gente possa usar uma abordagem diferente. A de turbinar a capacidade que o próprio cérebro já tem de se limpar e se consertar. Isso abre uma porta gigantesca. Significa que, ao entender e manipular nosso relógio biológico, a gente pode ter nas mãos uma ferramenta terapêutica nova e poderosa. Não é só sobre dormir bem para ter mais saúde. É sobre usar o sono e seus hormônios como um verdadeiro tratamento. E a gente termina com essa pergunta no ar. Será que para algumas das doenças neurológicas mais devastadoras, a cura, ou pelo menos uma parte importante dela, não está em um novo composto químico, mas sim resgatar e potencializar o ritmo mais antigo e fundamental da vida, o relógio que bate dentro de cada um de nós? Fica a reflexão.